Nos arredores do nosso planeta, na escuridão profunda do espaço, o telescópio espacial James Webb tem olhado para o desconhecido em busca de respostas sobre o universo. Ele é o novo observador da NASA no céu e tem captado imagens impressionantes de estrelas, galáxias e planetas. Mas agora algo inesperado foi descoberto. Algo tão grande que poderia abalar as bases de tudo o que sabemos e que fez os cientistas ficarem em choque e se perguntarem se sua descoberta poderia levar ao fim dos tempos. Fique ligado enquanto desvendamos como a última descoberta do telescópio espacial James Webb poderia destruir o universo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O misterioso universo além do nosso alcance. Quando exploramos os limites do universo, nosso ponto de partida é o chamado universo observável. Esta região é como uma janela através da qual podemos enxergar a vasta imensidão que está muito além de nós. O universo observável abrange tudo o que atualmente podemos detectar, medir e investigar usando nossos telescópios e sondas espaciais. É um grande conjunto de estrelas, galáxias e corpos celestes ao nosso alcance de observação. Mas esta é a diferença. O universo observável é apenas uma pequena parte de todo o cosmos. Você pode imaginá-lo como uma pequena fatia de uma enorme pizza cósmica que somos capazes de estudar e compreender. Embora o tamanho e a forma do universo em sua totalidade permaneçam um mistério, os cientistas estimam que o diâmetro da nossa bolha observável seja de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Vamos entender isso. Um ano-luz mede a distância que a luz, a coisa mais rápida do universo, demora para viajar durante um ano. É cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Então, quando falamos sobre o diâmetro do universo observável ser de 93 bilhões de anos-luz, estamos falando de uma distância incompreensível, aproximadamente 878,6 bilhões de trilhões de quilômetros. Apenas tente imaginar. Mas por que o universo é tão imenso? Tudo está relacionado ao seu nascimento. A teoria do Big Bang, uma hipótese amplamente aceita, aponta para um evento há 13,8 bilhões de anos atrás, quando o universo teria surgido em uma explosão inimaginavelmente poderosa. Esta explosão iniciou o que chamamos de expansão cósmica. Desde este importante nascimento, o universo não apenas se expandiu, mas também veio acelerando essa expansão. Forças enigmáticas como a misteriosa energia escura parecem estar impulsionando esta aceleração, expandindo os limites do universo para dimensões cada vez maiores. À medida que o universo se expandia, a matéria começou a se agrupar devido à influência da gravidade. Esta força gravitacional uniu as partículas, dando origem a estruturas surpreendentes, estrelas, galáxias e, eventualmente, planetas como a nossa querida Terra. Imagine as eras passando enquanto essas estruturas cósmicas cresceram, evoluindo para formar os diversos e impressionantes fenômenos que vemos espalhados por todo o universo hoje. A vastidão do cosmos, moldada por sua expansão e a evolução da matéria dentro dele, é o que dá origem às suas dimensões extraordinárias. Enquanto olhamos para o universo observável, estamos vislumbrando apenas uma fração deste enorme campo cósmico. É um pequeno recorte das maravilhas infinitas que existem além da nossa percepção. A viagem no tempo através da luz cósmica. O universo, apesar de seu imenso tamanho, é notavelmente vazio. Se reduzíssemos todo o nosso sistema solar para apenas 1/4 de suas dimensões, a estrela mais próxima ainda ficaria a cerca de 2 campos de futebol de distância de nós. Estas enormes dimensões ficam apenas dentro de nossa própria galáxia, a Via Láctea, que é só uma entre bilhões no universo observável, o que nos dá uma ideia do enorme tamanho do cosmos. Você talvez esteja se perguntando por que não podemos simplesmente ver tudo o que existe no universo. Há algumas razões por trás desta limitação. Em primeiro lugar, a luz. A coisa mais rápida do universo ainda leva tempo para viajar através do espaço. Isto significa que, quando olhamos para objetos distantes, estamos essencialmente olhando para o passado. Quanto mais longe um objeto está, mais tempo sua luz viajou para chegar até nós. É como olhar através de uma máquina do tempo, desvendando a história do nosso universo enquanto observamos galáxias a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância. Mas há outro fator em jogo aqui. O próprio universo está se expandindo. Imagine pontos desenhados em uma bexiga que está inflando.
Conforme a bexiga se expande, os pontos vão se afastando uns dos outros. Esse mesmo princípio se aplica ao universo. As galáxias, como esses pontos, estão se afastando conforme a estrutura do espaço se estica. Essa expansão faz com que a luz emitida por objetos distantes passe por uma transformação conhecida como desvio para o vermelho. Basicamente, os comprimentos de onda da luz tornam-se mais esticados à medida que os objetos se afastam, mudando para comprimentos de onda mais longos, muitas vezes percebidos como uma tonalidade avermelhada. Eventualmente, alguns corpos celestes se movem para além de uma distância crítica, conhecida como horizonte cósmico, onde estão simplesmente longe demais para que sua luz nos alcance dada a natureza em expansão do universo. Considerando esses dois fatores principais, o tempo de viagem da luz e a expansão do universo, não é surpreendente que ainda não tenhamos observado de forma abrangente a totalidade do cosmos. Mesmo com nossos telescópios e tecnologias mais avançados, nossa visão permanece limitada por essas propriedades fundamentais da física. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nesses conceitos. A dimensão do universo é incompreensível. Para medir essas vastas distâncias, os cientistas usam unidades como o ano-luz, que representa a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de largura e ainda assim, mesmo dentro dela, a estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, está a cerca de 4,24 anos-luz de distância. Quando olhamos para as profundezas do espaço, observamos galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Isso significa que a luz que estamos vendo dessas galáxias começou sua jornada há bilhões de anos atrás. Basicamente, observar essas galáxias nos permite enxergar a história antiga do universo. A expansão do universo é um conceito crítico para entender por que nossa visão é limitada. Os cientistas descobriram que não apenas o universo está se expandindo, mas esta expansão está acelerando. Esta revelação tem implicações profundas para o destino do cosmos. À medida que o espaço se expande, os objetos se afastam uns dos outros e a distância entre eles cresce. É como um balé cósmico onde tudo está constantemente se afastando. O mistério das fronteiras do universo. A busca por compreender o possível fim ou o limite do universo vem cativando as mentes de inúmeros indivíduos em diversas áreas de estudos. Embora respostas definitivas permaneçam distantes, 3 teorias principais surgiram, cada uma oferecendo perspectivas intrigantes sobre a vastidão do espaço cósmico. A primeira teoria propõe que o universo se expande infinitamente, esticando-se sem que seja possível determinar um ponto final. Este conceito se alinha com o princípio cosmológico, afirmando a isotropia do universo, que é a sua aparente uniformidade independente do ponto de vista do qual é observado. Se este princípio for válido, ele sugere que o universo não possui um limite, mas que se expande infinitamente em todas as direções. A segunda teoria oferece uma visão alternativa, sugerindo que, embora o universo possa de fato ser finito, ele não tem uma fronteira bem definida. Em vez disso, ele é comparado a uma esfera ou um espaço curvo semelhante a um globo. Neste cenário, se alguém viajasse infinitamente em qualquer direção, ele eventualmente retornaria ao seu ponto de partida, assim como se desse uma volta ao redor da Terra. A terceira teoria, o conceito de multiverso, introduz a curiosa ideia de que nosso universo é apenas um entre vários outros. Imagine uma infinidade de universos paralelos, cada um existindo com seu próprio conjunto de leis e propriedades físicas. Esses universos podem estar totalmente desconectados uns dos outros, funcionando de forma independente, ou eles podem ser interconectados através de mecanismos complexos, formando um vasto multiverso entrelaçado. A profundidade dessas teorias desperta tanto a curiosidade científica quanto a contemplação filosófica. A noção de um universo infinito desafia as nossas percepções do espaço e a nossa compreensão das suas dimensões. Por outro lado, um universo finito, sem bordas, desafia as nossas noções de limites e continuidades, introduzindo a possibilidade de estruturas cíclicas dentro da estrutura do espaço. A teoria do multiverso, com seus universos paralelos, sugere amplas possibilidades para a exploração científica, indicando a existência de contextos muito diferentes do nosso. Se ela for verdade, poderia significar que variações nas leis e constantes fundamentais da física poderiam dar origem a formas de existência completamente diferentes, abrindo um universo de possibilidades além da nossa compreensão atual. No entanto, essas teorias permanecem especulativas e difíceis de definir, pois observar os limites do universo traz desafios monumentais.
A vastidão do espaço cósmico, juntamente com as limitações das atuais ferramentas e tecnologias de observação, são obstáculos consideráveis ao tentar confirmar ou refutar definitivamente essas hipóteses. O mistério dos limites do universo. A exploração dos limites do universo tem sido uma jornada cativante e repleta de diversas teorias e conceitos. Mas uma ferramenta inovadora, o telescópio espacial James Webb, surgiu recentemente como um símbolo das possibilidades futuras, iluminando os mistérios que cercam as origens do cosmos. Este instrumento notável possui uma capacidade incomparável de desvendar o passado enigmático do nosso universo, permitindo-nos observar muito mais longe do que era possível anteriormente. O James Webb é uma maravilha tecnológica concebida especificamente para observar o cosmos com uma precisão sem precedentes. As suas capacidades avançadas expandem a nossa visão até os primeiros momentos do universo. Recentemente, um estudo inovador, publicado na prestigiada revista científica Nature, revelou a descoberta do James Webb de 6 galáxias colossais que datam de entre 500 e 700 milhões de anos após o Big Bang. Surpreendentemente, estas galáxias antigas desafiam as expectativas, possuindo tamanhos muito maiores do que o esperado para a sua existência tão primitiva. Estas descobertas inesperadas desafiam o conhecimento científico tradicional sobre a formação e a evolução das galáxias nos primórdios do universo. Os astrônomos inicialmente esperavam encontrar pequenas galáxias ainda em formação nas observações do telescópio. Em vez disso, eles foram surpreendidos ao descobrir essas entidades cósmicas gigantescas, reescrevendo a narrativa da evolução do espaço. O que é verdadeiramente chocante sobre estas descobertas é a maturidade destas galáxias antigas. Ao contrário do que se esperava, estas gigantes celestiais exibem um nível de desenvolvimento comparável ao da nossa galáxia, a Via Láctea, com seus 13 bilhões de anos. A enorme magnitude das estrelas dentro dessas galáxias gigantes contraria todos os modelos estabelecidos pela ciência. Cada uma ostenta uma massa de vários bilhões de vezes a do nosso Sol. Uma dessas galáxias, que se destaca, poderia potencialmente ter uma massa estelar de até 100 bilhões de vezes a do nosso Sol, reduzindo muito a já colossal escala da nossa Via Láctea, que contém uma massa estelar equivalente a aproximadamente 60 bilhões de sóis. A capacidade incomparável do James Webb de perceber as regiões ocultas do universo é possibilitada pela sua utilização da luz infravermelha, um espectro invisível para o olho humano. Esse poder extraordinário permite que o telescópio capture os fracos sinais de estrelas e galáxias antigas, revelando resquícios cósmicos de sua existência que resistiram por bilhões de anos. Basicamente, o James Webb funciona como uma máquina do tempo, transportando nossa visão de volta através das eras e oferecendo um vislumbre precioso do cosmos, tal como ele era há cerca de 13,5 bilhões de anos. Redefinindo a história do cosmos. A recente revelação de galáxias colossais carinhosamente apelidadas de destruidoras de universos revolucionou a nossa compreensão do espaço. É semelhante a reescrever a história, uma reviravolta impressionante que desafia 99% dos modelos que tínhamos criado para compreender as primeiras galáxias do universo. Inicialmente pensávamos que as galáxias se formavam a partir de origens humildes, começando como minúsculos aglomerados de estrelas e poeira. Acreditava-se que elas evoluíam gradualmente, crescendo em tamanho e complexidade ao longo de eras. No entanto, as novas descobertas destruíram essas teorias. Quando os dados do telescópio espacial James Webb e suas imagens de alta resolução revelaram essas galáxias gigantescas em julho de 2022, os cientistas ficaram perplexos. Essas gigantes apareceram de repente, quase como se estivessem esperando para serem descobertas, confundindo nossa compreensão anterior da evolução galáctica. Investigando mais profundamente, os cientistas empregaram técnicas espectroscópicas para examinar a luz em vários comprimentos de onda. Esta análise contém a chave para desvendar detalhes cruciais sobre estas galáxias enigmáticas, como sua composição, dimensões e distância da Terra. É semelhante a uma história de detetive espacial, onde usamos a luz como uma pista para desvendar os segredos dessas entidades colossais. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que ela não era o alvo principal da missão exploratória do James Webb. Ela surgiu inesperadamente, superando todas as expectativas e se revelando mais rápido do que o previsto. A possibilidade surge de que, entre essas descobertas, para além das galáxias encontradas, possam haver buracos negros supermassivos escondidos, adicionando outra camada de mistério a esse cenário cósmico.
A massa conhecida das estrelas do universo pode agora ter atingido um número até 100 vezes maior do que nossas estimativas anteriores, mesmo quando consideramos apenas uma fração dos dados. Esta revelação, embora impressionante por si só, sugere uma profunda reavaliação de nossa compreensão da massa e da estrutura do cosmos. Além disso, essas descobertas alimentam a busca incessante pelo conhecimento na comunidade científica. Cada revelação expande nosso mapa cósmico, pintando uma imagem mais rica e detalhada da história e da evolução do universo. É como a descoberta de tesouros inesperados em territórios desconhecidos. Um universo que nos surpreende continuamente, reescrevendo sua própria história de maneiras impressionantes. As implicações da descoberta destas galáxias colossais estendem-se muito além do seu tamanho. Elas desafiam conceitos fundamentais, nos convidando a repensar a nossa compreensão mais básica da evolução cósmica. Crônicas do desvio para o vermelho. As descobertas notáveis do telescópio espacial James Webb impulsionaram a nossa compreensão do universo para níveis sem precedentes. Este telescópio de última geração, operado por uma equipe internacional de astrônomos, revelou recentemente uma descoberta surpreendente: a identificação das galáxias mais antigas e distantes já observadas. Essas galáxias nos transportam de volta no tempo para uma era em que o universo estava em uma mera fração de sua idade atual, existindo há apenas 400 milhões de anos após o grande evento do Big Bang. O que é verdadeiramente surpreendente é que a luz que emana dessas galáxias embarcou em sua jornada há mais de 13,4 bilhões de anos atrás, finalmente alcançando nossa percepção através das lentes do James Webb. As capturas iniciais do telescópio são compatíveis com as primeiras imagens obtidas pelo telescópio espacial Hubble, revelando uma infinidade de possíveis galáxias. Mas foi através de análises espectroscópicas meticulosas e detalhadas que os astrônomos conseguiram confirmar 4 desses corpos celestes, possibilitando assim um estudo abrangente de suas características físicas e uma determinação precisa de suas distâncias de nós. Mas como os astrônomos identificam a distância dessas galáxias? É aqui que entra o conceito de desvio para o vermelho. À medida que o universo se expande, os objetos celestes parecem recuar do nosso ponto de vista, fazendo com que suas ondas de luz se estiquem, mudando para comprimentos de onda mais longos, um fenômeno conhecido como efeito Doppler. Ainda que as estimativas do desvio para o vermelho possam ser derivadas de imagens feitas com diversos filtros, a espectroscopia surge como o melhor método para obter medições exatas ao decompor a luz do objeto em todos os seus comprimentos de onda. Vamos nos aprofundar nessas descobertas extraordinárias, focando em 4 galáxias que ostentam desvios para o vermelho superiores a 10, o que indica uma distância impressionante de nós. Para colocar isso em perspectiva, o telescópio espacial Hubble já havia identificado 2 dessas galáxias, registrando desvios para o vermelho de 10,38 e 11,58. No entanto, a capacidade visual do James Webb descobriu 2 galáxias ainda mais distantes que possuem desvios para o vermelho de 13,2 e 12,63. Um desvio para o vermelho de 13,2 basicamente indica uma janela de tempo há cerca de 13,5 bilhões de anos atrás, oferecendo uma visão fascinante da história antiga do nosso cosmos. Para compreender o significado dessas descobertas, imagine olhar para trás no tempo, observando galáxias em sua infância como meros pontos na linha do tempo cósmica, mas cruciais para desvendar os mistérios das origens do universo. Essas entidades celestiais, com sua luz atravessando distâncias inimagináveis, servem como portais para um tempo imemorial, permitindo aos astrônomos juntar as peças da evolução do universo. Jades, uma visão sem precedentes das galáxias mais distantes. O mapeamento extragaláctico avançado de profundidade, mais conhecido por sua sigla em inglês, JADES, é um dos principais estudos realizados com o James Webb e uma demonstração da ambiciosa missão do telescópio. O estudo pôde utilizar o telescópio pelo longo período de mais de um mês para mergulhar nas profundezas do cosmos primitivo, com o objetivo de fornecer uma visão detalhada e sem precedentes da infância do universo. O projeto teve início como uma ideia em 2015, proposto por um consórcio de equipes de pesquisadores. Esta colaboração deu origem a uma parceria internacional chamada JADES, unindo mais de 80 astrônomos e cientistas de 10 países diferentes. Sua missão coletiva é embarcar em uma extensa exploração dos estágios iniciais do cosmos, desvendando mistérios que perduraram por eras. A primeira fase do programa JADES focou no instrumento NIRCam,
dedicando mais de 10 dias do precioso tempo da missão para examinar uma seção específica do céu que notavelmente abrangia o campo ultraprofundo do Hubble. Por mais de 20 anos, os astrônomos voltaram seu olhar para esta região em particular, utilizando vários grandes telescópios na tentativa de decifrar seus enigmas. No entanto, a equipe do JADES, ao estudar meticulosamente este campo em 9 faixas distintas de comprimento de ondas de infravermelho, descobriu algo surpreendente. Um conjunto de quase 100 mil galáxias distantes, cada uma posicionada a bilhões de anos-luz de distância. Em seguida, armados com o espectrógrafo NIRSPEC, os cientistas embarcaram em um período de observação direcionada de 3 dias, capturando a fraca luz emitida por 250 galáxias. Este movimento estratégico permitiu um mergulho mais profundo na essência destas galáxias, revelando os complexos detalhes dos gases e estrelas que elas possuíam. Além disso, estas observações permitiram a aquisição de valores precisos de desvio para o vermelho, uma informação crítica, instrumental na compreensão da posição destas galáxias na vasta paisagem cósmica. Estas medições servem como chaves para desbloquear informações vitais sobre estas galáxias distantes. Elas fornecem informações sobre a luminosidade inerente das galáxias e oferecem estimativas sobre o número de estrelas dentro delas. Tais revelações abrem o caminho para uma investigação completa da evolução das galáxias através das linhas do tempo cósmicas, mesmo quando as circunstâncias de seus estágios iniciais permanecem desconhecidas. A exploração de galáxias pode ser tão complexa quanto a compreensão dos seres humanos. As estrelas iniciais influenciam muito o destino das galáxias, semelhante à forma como nossas primeiras experiências nos moldam. Este momento inicial marca uma fase excepcional em que as habilidades inovadoras do James Webb estão obtendo muitas informações relevantes. O telescópio do Observatório do Espaço Profundo da NASA está transformando nossa compreensão do universo, revelando uma riqueza de novas descobertas. A exploração dos buracos negros supermassivos pelo James Webb. Desde o seu lançamento em dezembro de 2021, o James Webb desencadeou um renascimento na exploração astronômica. Ele embarcou numa odisseia que transcende as fronteiras da investigação científica, prometendo um legado de descobertas sem precedentes que ecoarão através da história da astrofísica durante as próximas décadas. Ultrapassando o renomado telescópio espacial Hubble em proeza tecnológica, a habilidade do James Webb reside em suas capacidades infravermelhas inovadoras. Ao contrário da luz visível, a radiação infravermelha atravessa nuvens de poeira cósmica, revelando maravilhas celestes escondidas dos telescópios convencionais. Os sensores avançados do James Webb possuem sensibilidade suficiente para detectar sinais infravermelhos muito sutis, abrindo um portal para galáxias e épocas distantes. Após poucas semanas depois de sua inauguração, no final de junho de 2022, os instrumentos científicos do Webb revelaram um universo oculto, expondo uma rede de galáxias antigas anteriormente escondidas pelo véu do tempo cósmico. Essas galáxias já existiam há eras antes de nossa própria Via Láctea tomar forma. Elas iluminam a época formativa do cosmos, oferecendo uma visão da adolescência do universo. A revelação do telescópio, de milhares de galáxias inéditas, algumas datando de uma época em que o universo tinha uma mera fração de sua idade atual, cativou a comunidade científica. Essas descobertas fornecem peças cruciais do quebra-cabeça da evolução do cosmos, pintando um retrato vívido da evolução do universo desde os seus primeiros momentos. A capacidade do James Webb de capturar e analisar a luz de exoplanetas remotos marca uma mudança de paradigma em nossa compreensão de mundos alienígenas. Examinando os sinais mais sutis desses astros distantes, os cientistas obtêm informações sobre suas atmosferas e possível habitabilidade. O olhar atento do telescópio se estende por centenas de anos-luz, revelando as composições químicas dos planetas que se escondem na vastidão do universo. Mas talvez a mais inspiradora e notável descoberta do James Webb seja o potencial avistamento do buraco negro mais antigo do cosmos, um antigo gigante abrigado por uma galáxia próxima, formado apenas 570 milhões de anos após o Big Bang. Este titã, ostentando uma massa muito superior a milhões de sóis, representa uma relíquia da infância do universo. Além disso, a expedição do Webb às profundezas do espaço iluminou os fenômenos enigmáticos conhecidos como núcleos galácticos ativos. Com buracos negros supermassivos nos núcleos destas galáxias, elas são entidades colossais, bilhões de vezes mais massivas que o nosso Sol, irradiando um brilho que ofusca as estrelas mais luminosas. Sua aparência brilhante, visível através de vastas distâncias, serve como um farol cósmico,
guiando os astrônomos de volta no tempo para testemunhar as erupções primordiais do universo. À medida que o James Webb se aprofunda no abismo do cosmos, seu olhar perceptivo atravessa os véus do tempo e da distância, capturando a luz emitida de regiões cada vez mais distantes. Cada fóton capturado por seus sofisticados instrumentos conta uma história, narrando as crônicas do universo desde sua infância, desvendando os mistérios do nascimento do cosmos e da proliferação de gigantes celestiais que moldam a sua estrutura, detectando sinais fracos dos primeiros buracos negros. O telescópio espacial James Webb usa instrumentos especializados para explorar o cosmos. Seu instrumento de infravermelho médio e a câmera infravermelha próxima servem como olhos aguçados para examinar a vasta extensão do céu em busca de um dos objetos mais intrigantes do espaço: os buracos negros. Quando estes instrumentos detectam estes gigantes celestes, os espectrógrafos do telescópio entram em ação, dividindo a luz emitida pelo material ao redor em diferentes frequências. Esta análise espectral permite aos cientistas decifrar e compreender a informação contida nas diferentes frequências. No meio destas investigações, uma revelação inovadora surgiu. Os cientistas observaram um fenômeno sutil, mas crucial. O material aquecido que circunda um buraco negro emitia fracos sinais de radiação que estavam viajando por todo o universo. Estudando meticulosamente esses brilhos sutis dos primeiros dias do universo, os pesquisadores detectaram um aumento inesperado nas frequências da luz emitida. Esta descoberta forneceu uma oportunidade valiosa para a compreensão dos mecanismos que conduzem à formação e à evolução destas enigmáticas estruturas cósmicas. O súbito aparecimento de buracos negros no universo primitivo permanece um mistério fascinante. Os cientistas esforçam-se para descobrir buracos negros primordiais muito mais jovens, que especula-se terem se originado imediatamente após o evento colossal do Big Bang ou possivelmente até mesmo antes dele. Apesar desses esforços, estes objetos misteriosos ainda não foram detectados ou confirmados. Enquanto isso, a comunidade científica contempla duas teorias principais sobre a prevalência de buracos negros no universo atual. Uma hipótese sugere que essas anomalias cósmicas são remanescentes de estrelas massivas que passaram por um rápido e intenso processo de formação, diferente das estrelas observadas no universo de hoje. Outra proposta sugere que densas nuvens de gás sofreram colapsos abruptos, levando à formação dessas singularidades enigmáticas na estrutura do espaço-tempo. Um cenário mais plausível se baseia em estrelas da população terceiro, um grupo teórico de estrelas que teriam surgido cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang. Feitas predominantemente de hidrogênio e hélio, esses antigos corpos celestes teriam eventualmente explodido, deixando para trás o núcleo ou os remanescentes que evoluíram para formar os buracos negros. Posteriormente, esses buracos negros podem ter crescido em tamanho ao acumular intensamente a matéria ao redor, em uma taxa que ultrapassa a estabilidade. A última descoberta do telescópio espacial James Webb pode destruir o universo. O James Webb capturou recentemente uma imagem de tirar o fôlego, uma estrela jovem emitindo jatos supersônicos, um fenômeno raramente observado. Este evento em particular, conhecido como o Grande Objeto Herbig-Haro 21, localizado a cerca de 1000 anos-luz de distância, mostra o espetáculo colorido que ocorre quando estrelas jovens expelem matéria, formando jatos que atravessam o espaço a velocidades incríveis. Essas ocorrências acontecem dentro das nebulosas que envolvem essas jovens estrelas. À medida que as estrelas acumulam massa do gás circundante na nebulosa, elas emitem jatos a velocidades que chegam a centenas de quilômetros por segundo. Esses objetos Herbig-Haro emergem da interação entre a matéria ejetada e o gás e poeira que circundam a estrela na nebulosa. A imagem capturada pelo telescópio mostra uma estrela jovem com apenas dezenas de milhares de anos ejetando 2 jatos de plasma massivos para o espaço. Este fenômeno ocorre durante os estágios iniciais da formação estelar. Os astrônomos sugerem que esta estrela não visível na imagem se assemelha a como o nosso Sol poderia ter sido no seu início, quando possuía apenas 8% de sua massa atual. Ao longo do tempo, essas estrelas jovens evoluem para estrelas semelhantes ao Sol. Além disso, os cientistas especulam que este evento pode levar à formação de um sistema estelar duplo. O objeto Herbig-Haro 21 é um dos casos mais jovens de formação de estrelas e um dos mais próximos de nós, tornando-o um objeto ideal para pesquisas usando as capacidades infravermelhas do James Webb. Este poderoso instrumento permite aos cientistas observar através dos densos véus de gás e poeira que envolvem as estrelas jovens,
trazendo informações relevantes sobre seus processos e composições químicas. Pesquisas publicadas na revista científica Nature indicam que a matéria ejetada de estrelas jovens exibe velocidades mais baixas em comparação com estrelas mais velhas, mas contém quantidades maiores de monóxido de carbono, óxido de silício e hidrogênio molecular. Esta disparidade é atribuída ao fato das ondas de impacto em torno de estrelas jovens ainda não serem potentes o suficiente para quebrar moléculas de jato em átomos individuais. Compartilhe conosco o que você pensa sobre esta descoberta. O encontro do James Webb com exoplanetas remotos. Na década de 90, os astrônomos fizeram um avanço crucial na exploração do espaço, em grande parte atribuído à tecnologia revolucionária do telescópio espacial Hubble. Este momento marcou uma era de descobertas inovadoras de exoplanetas, revelando mundos além do nosso sistema solar. Desde então, nossa consciência se expandiu para reconhecer mais de 3.000 planetas extrasolares. Mas apesar deste grande número, apenas uma dúzia foi capturada através de fotografias diretas devido à sua extraordinária distância da Terra. Como detectamos esses exoplanetas distantes depende principalmente de seu trânsito, um fenômeno onde eles passam entre suas estrelas hospedeiras e nós, causando um escurecimento sutil da luz da estrela. No entanto, a chegada do James Webb mudou este paradigma. Equipado com coronógrafos avançados, câmeras e filtros, o James Webb permite aos cientistas observar diretamente esses mundos distantes, transcendendo as limitações das tecnologias anteriores. Um evento marcante nos estudos exoplanetários ocorreu em 2017, quando o consórcio de pesquisa SPHERE identificou o exoplaneta HIP 65426b, usando o instrumento espectropolarimétrico de alto contraste para pesquisa de exoplanetas do Very Large Telescope, no Chile. Este exoplaneta ganhou ainda mais destaque em setembro de 2022, quando o James Webb o observou diretamente aproveitando a sua notável sensibilidade. O HIP 65426b destaca-se pelas suas características extraordinárias, particularmente o seu posicionamento 100 vezes mais distante da sua estrela do que a Terra do Sol. Para compreender essa diferença, considere que Plutão, no nosso sistema solar, está apenas 40 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Agora imagine HIP 65426b, um imenso gigante gasoso muito maior que Júpiter, com aproximadamente 12 vezes seu tamanho. Apesar da natureza passageira da galáxia fantasma no céu noturno, a câmera infravermelha do James Webb capturou seu brilho com clareza. Quando olhamos para a galáxia M74, somos cativados por sua impressionante configuração espiral e a dispersão de suas estrelas. A visão óptica do Hubble retrata sua aparência magnífica, revelando estruturas semelhantes à poeira emissora de calor e fibras de gás que emanam de um núcleo luminoso em um hipnotizante tom de azul elétrico. Já as capacidades infravermelhas do James Webb iluminam as regiões de formação de estrelas espalhadas pelos braços espirais da galáxia, proporcionando uma perspectiva única. Mesclando as imagens do telescópio espacial Hubble e do James Webb, foi possível criar uma imagem composta de tirar o fôlego, mostrando imagens ópticas e infravermelhas juntas, promovendo uma compreensão abrangente das complexidades desta galáxia. Essas imagens, parte de um projeto internacional, foram exibidas com destaque em um filme, facilitando comparações lado a lado pelos astrônomos. Por meio desse processo, eles identificaram regiões ativas de formação de estrelas, refinando os cálculos sobre massas de aglomerados estelares e suas idades, enriquecendo nosso conhecimento da evolução cósmica. Explorando a WASP-39b com o James Webb. O James Webb não apenas revolucionou nossa compreensão dos exoplanetas, mas se aprofundou na complexa dinâmica das observações do espaço interestelar. As observações do James Webb trouxeram informações cruciais sobre o comportamento de minúsculas partículas de poeira que atravessam as vastas distâncias entre as estrelas. Essas observações contribuem significativamente para a compreensão dos processos fundamentais que moldam os ambientes cósmicos. Em uma demonstração notável de suas capacidades, o James Webb capturou uma imagem da distante estrela Wolf-Rayet 140, revelando um padrão peculiar de desfragmentação. Esta estrela, que está perto do fim de seu ciclo de vida, possui um arranjo impressionante de anéis concêntricos, dando-lhe uma aparência quase cúbica. Surpreendentemente, esses estranhos anéis não são meros efeitos da fotografia, mas características autênticas do ambiente da estrela. Essa estrela gigante, que já liberou quantidades substanciais de hidrogênio no espaço,
interage com estrelas menores nas suas proximidades, moldando as nuvens de poeira ao redor em configurações que também são afetadas por suas estrelas vizinhas. A formação única desses anéis decorre da interação entre a WR-140 e suas companheiras, criando estas estruturas intrigantes. Na constelação de Virgem, um dos exoplanetas mais estudados fora do nosso sistema solar orbita uma estrela distante. Chamado WASP-39b, este gigante gasoso escaldante existe a impressionantes 700 anos-luz de distância da Terra. Apesar de sua localização a uma distância tão grande, o WASP-39b orbita sua estrela hospedeira a uma proximidade excepcionalmente estreita, aproximadamente 8 vezes mais próxima dela do que Mercúrio está do nosso Sol. Este gigante gasoso, comparável em tamanho a Saturno, mostra os extremos das condições celestes, oferecendo informações valiosas sobre a diversidade de sistemas planetários em todo o universo. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Comente também as opiniões sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.